A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com essa igreja maravilhosa que Deus tem levantado aqui nesse bairro. Também um prazer estar com o pastor Roberto. Não vou dizer que é um filho na fé, de consideração é. Mas essa gordurinha que você está vendo aí, que ele está aí, eu e a dona Silvana ali ajudamos um pouquinho. Porque nas minhas andadas missionárias, né, quando ele era solteirinho, viu, Marcelma? Acabava o culto dele, o culto da nossa igreja não tinha acabado ainda. Aí ele passava lá, assistia o restinho do culto, depois pegava a janta em casa. Era assim que ele fazia. Mas vamos deixar isso para uma outra hora, né? Quem veio aqui ouvir a palavra de Deus? Amém? E hoje Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E não vou me estender muito, assim espero que o Espírito do Senhor venha falar com você. Amém? Venha falar comigo também. Preciso ouvir a voz de Deus. Tem a Jane, tem o Maurício. O João me surpreendeu, né? Cantando aqui, meu Deus, coisa linda. E junto com a minha esposa acompanha também o meu filho caçula, né? O que é 23 anos, está na pista, viu? Procurando uma moça de Deus para casar. Só sobrou ele. Sou pai de 4 filhos, 3 já se casaram, já tenho 3 netos. Sobrou ele, né? Aí, se tiver alguma moça interessada, faz esse favor para mim. Ele é uma bênção de Deus. Esse menino é um menino de ouro. Abre a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus. Essa Bíblia ela me dá trabalho, que é uma Bíblia nova que me deram, e ela me dá um pouco de trabalho. Capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 13 a seguir. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 a seguir. Quem achou e pode dar glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Você pode dar uma glória a Deus? Cutuca alguém aí e fala assim: você é o sal da terra. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra, é uma palavra muito boa para a nossa vida nessa noite. Os discípulos, eles estavam alegres como nós estamos aqui nessa noite, depois desses louvores que ouvimos. É tão bom louvar, né, gente? Os adolescentes, o ciclo de oração, a mocidade, as crianças, né, o grupo de louvor, tanta coisa boa, é tão bom louvar. E a gente vai ficando alegre. Cadê o tecladista? Podia me ajudar, eu queria chorar hoje. Ele estava fazendo um fundo tão gostoso aqui. Meu filho César, ele está aqui na cidade. Se ele estivesse aqui, eu ia pedir para ele fazer o fundo, mas ele não pôde estar aqui. Deixa eu falar para você. Os discípulos, eles estavam alegres com Jesus. Tão alegres, porque andando com Jesus, logo no princípio, Jesus estava fazendo muitos milagres. E eles se sentiam seguros
além de se sentirem seguros, eles se sentiam importantes. E onde eles iam, eles faziam questão de falar: nós somos servos de Jesus, discípulos dele. E é gostoso, irmãos? Por exemplo, eu cheguei aqui hoje, antes da saudação, já tinha vindo aqui algumas vezes, mas eu cheguei de novo aqui, aí o pastor Roberto fala assim: o pastor Valdemir é meu amigo. Quando ele fala isso, dá um negócio gostoso na gente, Parece que a gente é tão importante. Então os discípulos, eles estavam se sentindo importantes. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, vocês são importantes, na verdade vocês são muito importantes, mas eu quero comparar vocês com algo especial. Aí os discípulos talvez estavam esperando que Jesus comparasse eles, com ouro, com prata, com a lua, com o sol, com alguma coisa muito importante. Aí Jesus disse assim: eu vou comparar vocês como o sal. Aí os discípulos: nossa, pensamos que ia ser uma coisa importante, mas comparar a gente como sal? Todos nós sabemos que nos dias de hoje o sal é um utensílio no supermercado, um dos mais baratos que tem. Menos insignificante. Eu já vi tanta gente bater na porta de alguém para pedir açúcar, óleo, farinha, mas pedir sal quase ninguém pede. O sal, além dele ser um produto barato, é um dos produtos que fica na parte inferior, das prateleiras do mercado. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês são os sal da terra. O que Jesus estava falando para eles? Que o sal, além de ser barato, além de estar na prateleira de baixo, ele tem uma importância tão grande na alimentação, nos dias de hoje. Jesus estava querendo explicar para os discípulos que para ser um seguidor bom, para ser um seguidor que vai fazer a diferença em tempos difíceis, nós não precisamos ter um rótulo de azeite, não é verdade? De coisa grande. Jesus deu um rótulo para eles, pequenininho, como o sal, como se fosse uma coisa insignificante. Mas o sal, porém, tem as suas virtudes. Você sabe que na alimentação, quem almoçou hoje aqui, dá glória a Deus? Se faltasse o sal na sua alimentação hoje, seria bom? Não. O sal, ele vem para trazer sabor a todo tipo de alimento. O sal pode ser pouco, pode ser muito. É verdade ou não é, gente? O sal, quando ele chega na alimentação, ele mostra, ele dá sabor. Ele mostra naquele ambiente em que a dona de casa está preparando aquela alimentação, que ele manda. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está falando para eles assim: vocês são o sal da terra. Para quê, Jesus? Para fazer a diferença em lugares sem sabor. Para fazer a diferença em lugares que estão vivendo, aleluia, um momento tenebroso, triste. Jesus está comparando eles como sal, para quando eles entrarem numa cidade, numa casa, numa empresa, não importa o lugar, que eles cheguem para fazer a diferença e para dar sabor, alegria para aquele tipo de situação. Então Jesus nos trouxe hoje aqui, e Ele está chamando a sua igreja, aleluia, de sal nesta noite. Ele está chamando você, aleluia, dizendo que você é comparado com o sal. Você simplesmente não pode acabar o culto hoje e voltar para casa, e na tua casa se deixou um ambiente triste, um ambiente difícil, na sua empresa, ou não sei para onde você vai daqui a pouco. Você tem que chegar e levar, aleluia, um sabor diferente para aquele lugar. O adversário, ele está entrando em muitas casas, louvado seja, em muitos lares, e muitas famílias, e muitas igrejas, e deixando um sabor ruim, um sabor difícil. Quantos casamentos perderam a graça? Quantas pessoas perderam a graça de voltar para casa quando acaba o culto? Porque quando chegar em casa sabe que vai ter que resolver uma situação difícil. Mas Jesus está ensinando os discípulos aqui, dizendo: vocês são o sal da terra. Ou seja, quando você sair desse culto cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, você tem a obrigação, quando pisar o pé dentro da sua casa,
Alguém dizer, opa, o ambiente aqui mudou. O ambiente aqui está diferente, o ambiente aqui está mais gostoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus compara os discípulos com sal, o título que eu coloquei aqui, nessa noite, na nossa mensagem, é se você é sal ou se você é açúcar. Você é sal ou você é açúcar? Não que açúcar seja uma coisa ruim, mas Jesus não comparou os discípulos como açúcar, e sim como? Repita, mas vai não é só. Como? Sal. Porque o sal, naquele tempo, muito tempo atrás, era moeda de troca. Hoje pode ser algo insignificante para muita gente, mas era muito importante, principalmente para os judeus. E eu não quero entrar nessa questão teológica, porque eu sou daquelas antigas, eu sou do tete a tete ainda, sabe? Eu sou daqueles crentes que gostam de falar o português, meio mineirês, meio baianês, mas que você vai entender nessa noite. O importante é você sair daqui entendendo o que Deus quer de você, o que Deus quer de cada um de nós, aleluia, e você possa fazer a diferença aonde você vai. Segundo Reis capítulo 2, no versículo de número 21, vai falar de homens que compraram uma terra. E após eles comprarem aquela terra sem examinar, naquela terra existia muitas árvores, uma terra aparentemente boa, e existia uma fonte. Existia uma fonte que transmitia água, e aquela água não era uma água sarada, era uma água amarga. Era uma água salobre, uma água que não tinha gosto. E o profeta Eliseu vai passando por aquele lugar naquele dia. E ele chama Eliseu e fala, como é que vocês estão? Está tudo bem? Que terra bonita? Eles falam, ó meu Senhor, a terra na verdade é muito bonita e é grande. Mas nós vamos ter que sair daqui porque a água é amarga. E sem água não dá para fazer nada. Aí o profeta Eliseu olha para eles e dá uma receita boa para eles. Fala assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, não precisa abandonar a terra não. E antes de eu continuar isso aqui, eu já quero dizer para você, não é para você abandonar sua casa, não é para você abandonar seu ministério, não é para você abandonar sua empresa, não é para você abandonar os teus projetos. Consulte a Deus primeiro, porque Ele tem uma solução para você nessa noite. Os homens estavam para abandonar aquelas terras. Ele falou, não abandona não, traz para mim um prato novo. Diga assim, um prato novo. É um prato novo que ninguém nunca usou. E eles pegam um prato novo e levam para Eliseu. Aí Eliseu fala assim, agora vocês arrumem para mim um punhado de sal. Sal? Traga e ele coloca sal no prato novo. Aí Eliseu fala assim, me levem agora até onde está a fonte de água. Deixa eu falar um negócio para você, os mistérios de Deus são tremendos. São difíceis de entender. Talvez você não entenda muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, mas uma coisa eu quero dizer para você, fica tranquilo que Deus sabe o que está fazendo, e Ele vai usar as ferramentas certas, aleluia, para resolver o teu problema. Gente, eu nunca vi, se a água está amarga, você já tomou um copo de água, você quer tomar um suco, você não vai jogar água, sal no suco, você vai colocar o que no suco? Açúcar. Mas Eliseu fala assim, traz um prato novo, coloca sal no prato novo, aleluia, e me leva na fonte das águas, lá onde está o começo do problema. Jesus quer saber onde está o começo, não vem falar do final não, todo problema tem um começo. Não vem dizer que você é bonzinho, que eu sou bonzinho, não. Eu estou com um problema aqui e eu não sei como surgiu. Nós sabemos sim. Às vezes não vigiamos, às vezes damos um lado para o adversário, não é verdade? Fazemos umas coisas de qualquer jeito, depois o problema vem e a gente dá uma que não sabe de onde veio. Aleluia, é melhor você ser sincero com Deus nessa noite. Fala, Jesus, eu errei mesmo. Aleluia, eu estou disposto a pedir perdão, a recomeçar, mas dá um jeito de colocar sal na minha vida. Levaram Jesus, levaram Eliseu, e ele chegou lá e jogou sal na fonte das águas. Ei, eu não sei o que aconteceu com aquelas águas. Eu nunca vi e ouvi sal falar,
Mas se o sal falasse, ele ia dizer assim: ei, fonte de água amarga, até ontem você era amarga, mas eu recebi uma ordem de Deus e vim aqui como sal abençoado para sarar você nessa noite. Ontem você era amarga, mas agora você está curada, aleluia, para uso daquele que morar neste lugar. Levanta sua mão nessa noite. Deus vai jogar sal na fonte nessa noite. Aleluia, Deus vai usar você para sarar ambientes que estão amargos, que estão precisando de alegria. Deus vai usar você, não é outro não, é você mesmo. E eu fiquei meditando, Jesus, por que Eliseu pediu um prato novo para colocar sal? Se o sal é tão barato e pequenininho. Por que Eliseu ia pedir um prato novo? Deixa eu falar para você aqui. Nós estamos aqui nessa noite, cheio de vasos, cheio de pessoas boas. E o adversário tem um negócio de colocar na nossa mente, na mente dos irmãos, que você não é apto para fazer a obra de Deus, para receber o Espírito Santo, para ser renovado, falar línguas estranhas, para fazer parte do grupo de louvor, para fazer parte do ministério. O adversário, ele tem essa mania de jogar essa semente para despertar um gatilho negativo na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que Paulo disse que quem está em Cristo... Eita, você está começando a entender a mensagem? Quem está em Cristo, as coisas velhas já... Tudo novo se tornou. O prato novo, se prepara, porque Deus deu uma ordem nessa noite. Vai, aleluia, ter uma chuva de sal em prato novo aqui nessa noite, Roberto. Tem prato novo aqui para receber sal? Tem prato novo para receber sal aí? Então vai aguardando aí. Espera um pouquinho. Davi, segundo Samuel capítulo 8. Davi está com um problema terrível, uma guerra contra os sírios. Escuta aqui, eu não sei que guerra você está vivendo nos dias de hoje, mas Davi olhou para o seu exército, naquela época, naquele momento que ele estava naquele lugar, ele estava mais ou menos com 7.000 soldados, e ele olha para os sírios que vinham contra ele, era a base de mais ou menos de 32.000, ele falou assim: é impossível ganhar essa luta. Aí ele fala: Deus, o que eu faço? Eu estou em desvantagem numérica. Essa guerra, essa batalha é difícil ganhar. É difícil ganhar essa batalha. Aí Deus fala: Davi, não, meu filho. Quer ganhar essa guerra? Só escuta a minha voz. Escuta o quê? Escute a voz de Deus. Ele falou assim: você está projetando essa guerra no ambiente material. Eu quero que você leve essa guerra para o ambiente espiritual. Aí Davi fala: como que é isso, Senhor? Eu tenho um lugar para você vencer essa guerra. E não importa quantos soldados eles tenham. Para onde é que eu levo eles? Leva eles para o ambiente espiritual. Aonde é isso, Senhor? Você sabe onde fica o Vale de Sal? Pode ler. Leva eles para guerrear lá no Vale do Sal. Quando eles chegam lá, os sírios não tinham força. Aleluia, a espada caía da mão, o escudo caía da mão. E a Bíblia diz que um dia só, Davi matou 18.000 soldados. Quanto eu disse? Mas aonde ele venceu a guerra? Diga-se, no Vale do Sal. Eu quero dizer para você: para de guerrear as suas guerras no mundo físico, no mundo material. Ei, leva as suas guerras para o mundo espiritual. Dobra o seu joelho, vem para a oração. Busca a Deus, fale com Ele. Ele vai te dar vitória. Ai, eu não sei porque eu não estou ganhando as minhas batalhas. É porque você quer ganhar suas batalhas no reino carnal, no reino, aleluia, material. Não, crente não luta neste mundo. Aleluia, ele busca a força lá de cima, lá do alto. E o Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo: ei, você precisa de sal. Jesus disse: vocês são sal da terra.
Vocês têm que fazer a diferença onde vocês chegarem. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, só para você entender. Porque não pode ser crente açúcar. Que o sal, ele serve para fazer a alimentação que vai nos fortalecer. A açúcar, ela serve para fazer sobremesa. Quando alguém chega na tua casa, você serve primeiro a sobremesa ou a alimentação normal? Porque a sobremesa vem depois. É por isso que eu vou falar para você. Não pode ter crente Nutella. Não pode ter crente açúcar. Porque, sabe, o crente açúcar é fácil você definir ele. Você está numa prova tão grande, numa dificuldade, desempregado, está doente, está enfermo, ninguém te vê, ninguém te entende, ninguém quer você. Você está naquela luta. Aleluia. De repente, chega um crente sal na sua vida. Ô glória, não, irmão, vamos orar. Deus vai abrir a porta. Deus vai te abençoar. Vamos orar, Deus vai curar você da enfermidade. Deus vai te ajudar. O crente sal, ele chega levando, aleluia, vida para a sua história. Depois que passou tudo, chega o crente açúcar, porque o crente açúcar chega depois. Depois que você recebeu a vitória, ele chega e dá um tapinha nas suas costas. Eu sabia que você ia dar certo. Eu sabia que você... Porque a sobremesa só vem depois. Jesus está dizendo, você não é crente açúcar. Você é crente sal. Sabe por quê? Ele não está chamando você para chegar na vida de quem já recebeu vitória. Você tem que chegar na vida de quem está passando luta, dificuldade. Aleluia, está perdendo a fé. Jesus quer te usar como crente sal nessa noite. E é fácil saber quem tem sal na vida. Quem tem sal na vida pode estar passando a tribulação que for. Sempre tem um sorriso. Sempre tem um glória. Sabe por que eu estou feliz pregando aqui hoje? Está cheio de obreiro, aleluia, crente sal aqui atrás de mim. Que não importa o que vai sair da minha boca, está glorificando a Deus, está orando por mim, dizendo, Senhor, fala com a igreja. Aí de vez em quando eu escuto um glória a Deus aqui, é o sal fazendo efeito. Aleluia. De vez em quando eu escuto um glória a Deus lá no fundo, é o sal fazendo efeito. O crente sal, você reconhece ele em qualquer lugar que ele estiver. Pode estar passando luta, problema, dificuldade. Você pensa até que ele está bem, mas na verdade a situação está difícil, está preta como eu. Mas ele dá glória a Deus, dá aleluia. Deixa Deus usar, levanta a mão, faz qualquer coisa. Crente sal. Deixa eu falar um negócio para você aqui. O sal é tão importante, principalmente na vida da igreja. Eu disse na vida de quem? Da igreja. Igreja somos nós, na vida da congregação. Eu tenho passado por aí, em alguns lugares. Roberto já pregou em algumas igrejas que eu dirigi, já foi lá em Uberaba, Deus usou muito o pastor Roberto. Mas deixa eu falar para vocês aqui, eu tenho passado em alguns lugares, que a pressão da igreja está muito baixa. E você quer ver a pressão cair, né, Jane? Quer ver a pressão cair? Esses dias minha pressão caiu, a culpa foi da Jane. Porque eu estava na casa dela e ela me deu um copo de Guaraná no copo do Palmeiras. A pressão caiu na hora. Mas quando a pessoa está com a pressão baixa, dá tontura. É ou não é, gente? Não, já acontece com a gente. Dá tontura, dá ou não dá? Vertigem, fica fraco, fica sem rumo, fica desmantelado quando cai. Pressão baixa é difícil demais. Aí, se levarem você para o médico, você vai ser atendido por especialistas. Mas às vezes não dá tempo. Aí você tem que levantar a pressão rápida da pessoa. A Jane, a enfermeira, já sabe. O que você faz? Você põe o que na língua da pessoa? Porque o sal faz o quê? O sal faz o quê? Oh, glória a Deus! Você quer ver a pressão da igreja quando estiver quietinha, fraca, aleluia, quase caindo, aleluia, é só chegar o crente sal. Eita, glória, e começa a colocar sal no ambiente. Toca naquele vizinho que está do seu lado, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Fala para ele, meu irmão, sua pressão está baixa, mas aqui tem sal. Abraça ele, aperta ele. Ô, glória a Deus, faz a pressão subir essa noite. Crente sal, ele faz a pressão subir.
É por isso que na nossa casa, no nosso lar, onde nós estamos, às vezes as coisas estão tão quietas, difíceis. Está faltando o sal, gente, na nossa vida. Aí as lutas são grandes. Aí você fica para desistir. Está igual o rapaz, que era crente, piloto de avião. E ele foi fazer uma viagem. E alguém disse para ele, olha, você precisa de sal na sua vida. Que nada, eu já tenho tudo, Deus, eu sou crente, sirvo a Deus. E ele pegou um dia o seu jatinho e foi atravessar o mar. E quando ele está no seu jatinho atravessando o mar, o jatinho dele começou a dar uns pipocos. E ele falou, Deus, que... Aí ele lembrou do sal. Ele falou, meu Deus, a irmã falou que tinha que ser um crente de sal. Mas eu tenho fé, eu tenho fé. E o jatinho começou a cair, caiu no meio do mar. Espatifou. E ele sabia nadar um pouco. E estava à noite, escuro. Aí ele começou a nadar. E ele só via água, porque não dava para ver o final daquele mar, aquela coisa. Ele diz, Deus, eu vou morrer. Mas manda, Senhor, uma ajuda, uma provisão para mim. Manda uma ajuda e uma provisão para mim. E de repente, quando ele olha, naquele escuro, ele vê um tronco de árvore flutuando na água. Ele vai e abraça aquele tronco e fala, obrigado, meu Deus. Porque ele não estava aguentando mais nadar. E ele fica a noite inteira agarrado naquele tronco de árvore. E quando ele chega de manhã, depois de dormir um sono agarrado naquela árvore, ele olha e mais ou menos uns 1000 metros da frente, ele vê a areia. Só que ele começa a sentir uma dor no peito. E quando ele vai notar aquela dor no peito, ele vê que aquele tronco de árvore que ele estava agarrado tinha vários espinhos. E ele está agarrado. E aquela dor no peito, naquele tronco de árvore, sem força. E uma dor no peito, porque tinha muitos espinhos naquele tronco de árvore. Aí ele pensa, e ele tem duas opções. Para ele parar a dor no seu peito. Duas opções ele tem. Ou ele larga o tronco e morre afogado, para parar aquela dor no peito. Ou ele suporta a dor, mais 1000 metros, e chega até o final, aonde está a areia. O que você faria no lugar dele dessa noite? Sabe o que Deus está dizendo para mim? Tem crente aqui que está passando uma prova tremenda. Ô crente sal, e você pediu ajuda para Deus, e, aleluia, e de repente você abraçou algo que até agora te sustentou, mas quando você despertou aqui, está trazendo uma dor no seu peito. Mas sabe o que Deus está dizendo? Aguenta mais um pouquinho. Não solta não, não larga não, não abandona não. Aguenta mais um pouquinho. Já já você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Agora eu quero pregar e vou deixar de falar um pouco do sal. Eu quero dizer que Jesus está falando para os discípulos: vocês estão prontos para fazer a diferença em lugares difíceis? O Senhor quer levantar pessoas aqui nessa noite. Não pessoas que só vão adorar no louvor, que só vão adorar no começo do culto, mas quando acabar o culto aqui, vão dizer assim: aquele crente é um crente lá do CDHU, lá da Assembleia de Deus do Belém. Por quê? Porque está na prova, mas está glorificando a Deus. Chegou aqui na minha empresa, orou e glorificou a Deus. Foi no hospital, orou e glorificou a Deus. Aonde você passar, você tem que glorificar o nome do Senhor. Você é um crente sal ou não é? Põe sal na sua vida, crente. Jesus quer te encher hoje do Espírito Santo. Bata-se no peito, que eu estou indo para o final da mensagem. Fala assim: eu quero ser um crente sal. Diga: porque Jesus falou que eu sou sal. E eu quero agora terminar a mensagem com a coisa mais linda que o Espírito Santo me fez ver aqui nessa mensagem. Eu não vou nem falar da luz do mundo. Jesus disse que nós somos o quê? A luz. O sal já foi. Nós somos a luz. Diga assim: ele falou que eu sou luz e não lâmpada. Tem muita gente que não entende quando ele fala eu sou a luz do mundo. Quer ser lâmpada,
Porque a lâmpada aparece bastante. Mas a lâmpada não é a luz. Quando a luz sai da lâmpada, a lâmpada fica escura. E à noite, uma lâmpada apagada, ela não serve para nada. Por isso que Jesus falou, nós somos o quê? A luz do mundo, não a lâmpada. Que é para você chegar em ambientes escuros e clarear. E fazer a diferença. Mas eu quero terminar a mensagem do salmo aqui. Para nós fazer uma oração aqui e você ser cheio do Espírito Santo. Da graça do Senhor. Obreiro cheio do Espírito Santo. Irmã cheio do Espírito Santo. Um louvor cheio do Espírito Santo. Uma igreja fervorosa, abundante. E já vai cair por terra. Seu adversário colocou uma outra coisa na sua mente. Você não é nada mais, nada menos do que o sal da terra. Nasceu para fazer a diferença. Mas olha aqui para mim. Você é o sal da terra. Quem é que maneja o sal? Diga assim, a dona de casa. O cozinheiro. É ou não é, gente? Se nós somos o sal da terra, mas não é nós que vamos salgar qualquer lugar, não. Porque, até onde eu entendo, quem controla o sal é a cozinheira, que está pilotando o fogão. Ou o cozinheiro. É ou não é, gente? É ou não é? Aí quem pilota o fogão, ele olha assim, precisa de um pouquinho de sal aqui, e joga ali. Aí ele vai na saladinha, precisa de um pouco de sal aqui. Não é o sal que se joga, é o cozinheiro que controla ele. É isso que Jesus quer fazer com a gente. Jesus falou para os discípulos, vocês são o sal da terra, mas eu sou o cozinheiro. Você está começando a entender a mensagem nessa noite? É Ele que vai te colocar no lugar aonde você tem que fazer a diferença. E Ele sabe a quantidade de sal que Ele coloca. Por isso que tem gente que fala assim, você já viu a parábola dos talentos? Um recebeu 1 talento, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Não importa o tanto que você vai salgar, Ele sabe. Se precisar de pouco sal, Ele vai levar aquele crente pequenininho. Se precisar de sal médio, vai levar. Mas se precisar de muito sal, Ele vai levar galera. Meu Deus, quase que... E Ele precisa do CDHU nessa noite. O cozinheiro quer te usar nessa noite. Ele quer te espalhar. Alaia, candara, bandara, sub. Ele quer jogar você. Eita, aquele torresminho sem sal. Eita, aquele arrozinho, né, insosso. Aquele feijão precisando de alguma coisa. Jesus sabe onde Ele vai te levar nessa noite. Tem crente, aleluia, que não vai ficar aqui só em Itapeva, mas vai para Minas Gerais, aleluia, vai para o Paraná, vai, aleluia, para outros países. Tem crente que Jesus vai salgar, sabe aonde? Nos hospitais, nos outros paraná das empresas. Jesus está dizendo assim, o cozinheiro chamado Jesus está dizendo, hoje você está nas minhas mãos e eu faço do sal aquilo que eu quero. Ah, mas eu queria estar lá no meio do feijão, salgar o feijão. Não é você que escolhe. Se Jesus quer que você vai salgar o arroz, é lá que Ele vai te mandar na panela de arroz. Você não vai para onde você quer, porque você tem dono. O dono chamado Jesus está aqui nessa noite. E Ele pega você daqui e leva para lá. Pega quem está lá e traz para cá. Porque Ele sabe aonde você vai ser útil nessa noite. Bata no peito, eu sou o sal da terra. Estou pronto para fazer a diferença. Aí Ele disse, se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e ser o quê? E ser o quê? Gente, ai pastor, ninguém me entende, ninguém me vê, eu só fico pelos cantos, jogado. Você tem que fazer aquilo para que você foi chamado, gente. Para de... Tinha um irmão que ele gostava muito de falar isso, para de mimimi. Um culto como esse é para você se encher do Espírito Santo. Quer fazer a diferença? Dá lugar para Jesus. Dá lugar para o Espírito Santo.
Está cansado das pessoas pisar em você? Então faça, aleluia, aquilo para que você foi chamado. Salgue o lugar para onde você está, onde você pisa. Toma conta dessa cadeira onde você está. Essa cadeira onde você sentou aí é sua. Jesus preparou para você hoje. Você não sentou aí nessa cadeira por acaso não. Aleluia. Mas Jesus falou, nesse cantinho vai sentar o João, nesse cantinho vai sentar a Jane, vai sentar o José, vai sentar o Enoque. Ele sabia onde você ia sentar. Você tem que fazer a diferença onde você está. Como? Dando lugar para Deus. Deixa te chamar de chato, escandaloso, gritão, aleluia, sabe, estabanado. Para com isso. Deixa falar, sabe por quê? Se você for quietinho, vão falar de você também. Se você for certinho, vão falar de você também. Se o CDHU adorar a Deus com a mão para cima, vão falar do CDHU. Se vocês ficarem quietinhos, vão falar que aquela igreja não tem presença de Deus. Se a igreja estiver crescendo, fala assim, está crescendo, está enchendo demais, porque lá é de qualquer jeito. Mas se a igreja começar a sair crente, fala assim, tá, porque não tem palavra, não tem nada. Vamos falar da gente. O que eu tenho que fazer então? A diferença. Quem quer fazer a diferença comigo nessa noite? Quer fazer a diferença? Então, em nome de Jesus, se levanta bem devagarzinho. Se levanta bem devagarzinho. Ô glória! Você não é crente de açúcar, você é sal. Eu ia falar do sal na oferta, eu ia falar do sal que conserva, mas o Espírito Santo mandou parar aqui para nós orar. Açúcar, o crente de açúcar não é para jogar fora também não. Mas você sabia que açúcar só fica boa quando é misturada com sal? Quando tem alguém desidratado, minha língua não fala. Fala para mim, Jane. Você é enfermeira, querida. Desidratado, isso. Meu Deus do céu, coisa difícil. Deixa eu perguntar um negócio para você. Aí a pessoa chega lá no hospital, muito fraquinho. O que eles dão para a pessoa? Soro. E o soro é feito de quê? Uma receita caseira. Você mistura sal com... É o único momento que açúcar fica importante. Quando ela se mistura com... Até o trigo fica importante. Porque uma vez semearam o trigo numa terra, aí o inimigo à noite foi e jogou o joio. Aí o dono da terra falou, foi um inimigo que fez isso. Aí alguém disse, Senhor, quer que a gente arranque o joio? Ele falou, não arranca o joio não. Porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo. O trigo ficou importante. Deixa os dois crescer junto. Jesus quer fazer de você um crente transformador, cheio da graça. Olha para a sua mão direita assim, olha para a sua mão direita. Olha para a sua mão direita. Diga assim, essa mão, ô glória, diga essa mão foi feita para abençoar. Aonde eu tocar, pessoas serão abençoadas. Pessoas sentirão o sabor do sal, que significa vitória, saúde, cura, vida. Eita glória, diga assim, essa mão ungida por Deus nessa noite vai tocar em alguém, e esta pessoa será impactada, porque nessa mão tem sal. Diga, nessa mão tem sal, ô glória, diga, nessa mão tem sal. Diga assim, aonde eu tocar, aleluia, os demônios vão sair. Diga assim, as enfermidades serão curadas, pessoas serão impactadas. Diga assim, aonde eu tocar, o meu lar, a minha casa será restaurada. Louvado seja Deus. Diga assim, aonde eu tocar, alacandarabasúbia, alguma coisa boa vai acontecer. Quem pode dar glória, vai dando glória aí. Quem pode dar aleluia, vai dando aleluia aí. Vai dando aleluia e glória a Deus aí. Ei, nós vamos orar. Depois você vai tocar em alguém. Depois você vai profetizar para alguém. Depois você vai liberar uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra de autoridade, uma palavra que vai modificar a vida de alguma pessoa. Alá, candarabandara súbia. Diga assim, as minhas mãos vão curar hoje. Alá, candarabandara súbia.
Feche os olhos que eu vou orar. Feche os olhos que eu vou orar agora. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelo teu povo nessa noite, Senhor. Eu quero pedir a sua graça, a sua misericórdia, a sua ajuda. Ó Deus, se o Senhor me trouxe aqui, se há alguma graça nessa palavra que foi pregada, ó Deus, se há alguma coisa que o Senhor quer fazer aqui nessa noite, através, aleluia, dos teus filhos que são sal da terra, Senhor. Ó Deus, o Senhor não deu esse privilégio para Pedro e nem para João, o Senhor deu para todos eles. O Senhor disse: vós sois o sal da terra, e aqui está a sua igreja, Senhor. Eu quero fazer isso como um ato de fé, como um ato profético, Senhor. A tua igreja, Senhor, depois da oração, aleluia, alguém vai tocar em alguém, alguém vai profetizar para alguém, alguém vai liberar uma palavra profética para alguém, aleluia, e milagres vão acontecer, e conversão de almas vai acontecer, histórias vão ser mudadas, o ministério vai crescer, aleluia, os obreiros sentirão a diferença, porque nós somos o sal da terra. Coisas amargas serão curadas, coisas, ó Deus, difíceis serão resolvidas dessa noite. Ó Pai, eu oro e libero essa palavra pelo poder do nome de Jesus. Quem está preparado para tocar em alguém agora? Você está preparado? Por um minuto, saia do seu lugar, toque alguém e libere uma palavra profética. Por um minuto, faça isso. Isso, cante. Por um minuto, toque alguém aí. Libere uma palavra. Receba sal na sua vida. Receba sal na sua vida. Eu te chamei. Eu te chamei. Libera sal agora, libera sal. Oh Deus, eu recebo. Do passado. Labadacandarabandúria. Ah, candarabandar. Show que mandarabandúria. Camandar. Eu te chamei. Chimandacandarabandúria. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Show. Rei, Camandúria, Alaba da Candarabandúria, Checa Mandarabacan. Libera sal nessa noite. Libera cura, libera. Alaba da Candarabandara, sub Candarabandai. Para salvar, enquanto eu te chama da Candarabandara canta. de tudo que te faz aleluia. Apesar das a sua casa está sendo restaurada. Apesar das seu casamento está sendo restaurado. Faltava sal, Deus está colocando sal. Labadacandarabandária. Oh glória. Apesar do passado. Oh glória. Apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Aleluia. Deixa eu te usar. Glória a Deus. Para curar. Glória a Deus. Deixa eu te usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Para salvar, enquanto Labadacandarabandara eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh glória. Segura um pouco aí. Olha para mim aqui. A minha esposa tem medo de sapo. E em Minas tem bastante sapo, aqui eu não sei. Ela tem medo de sapo. E nós fizemos uma obra lá no Paraná. Não podia dar um vento de chuva que o sapo chegava. E se deixava, ele entrava na casa. Sabe o que nós descobrimos? Nós fazíamos uma carreira de sal, Roberto. Uma carreira de sal assim. Gente, é uma coisa impressionante. O sal vinha só até onde estava o sal, depois ele voltava para trás. Onde tinha sal, o sapo não entrava. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. O adversário tem entrado em muitas casas, em muitos lares, e cirandado lá. Mas a partir de hoje ele não vai entrar na sua casa. Seu casamento vai mudar, sua história vai mudar, seu ministério vai mudar,
Sabe por quê? Ele pode até ir, aleluia, mas quando ele chegar, ele vai ver uma roda de sal, Alá Candarabasúbia, e ele vai ter que sair em retirada, porque Jesus disse que você é o sal da terra. Você pode receber essa palavra? Deus está dizendo, você vai fazer a diferença. Então quando você chegar à sua casa hoje, faça isso, é pela fé. Acabei agora, passei 5 minutos do horário. Quando você pegar a chave e for abrir a porta da sua casa, lembre-se disso. Aquele problema que te acompanhou até aqui, ele não pode voltar com você mais. Quando você chegar, antes de você colocar a chave, você vai olhar para o céu, eu não sei. Você vai olhar, você vai falar: Jesus, o Senhor falou que eu sou o sal da terra. Espírito Santo, tem sal aqui. Problema, você não está autorizado a entrar mais na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, da minha esposa. Você vai liberar essa palavra e Deus vai honrar, porque Ele disse que você é o sal da terra. Você pode aplaudir o Senhor, dar glória a Deus? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.